E aí galera, eu voltei gravar o vídeo pra vocês aqui, só relato de necrotério hoje, tá? Tava um pouco sumido, como eu falei, tem semana que eu passo trabalhando direto, plantão 7 dias, não consigo gravar vídeos, mas tô aqui de volta. Relatos de necrotério, um dos relatos que mais mandam, e selecionei aqui os melhores, e os menores eu vou contar tudo no TikTok. Vou deixar aqui meu perfil aí embaixo, que eu não tô conseguindo colocar o link. Eu não sei porquê, se alguém souber uma solução para isso, me digam. Mas vou colocar o perfil embaixo. Vocês vou dar uma passadinha lá na rede também para dar aquela força, tá? Ainda com a voz um pouco ruim, mas me recuperando da gripe ainda. Gripe foi pesada, não sai não, tá? Sem muita enrolação, que eu gosto de estar enrolando muito mais do que eu já enrolei. Vamos lá para o primeiro relato. O médico do turno noturno. Relato contado por Eduardo. Eu nunca fui do tipo que acreditava nessas coisas de fantasma, espírito ou sei lá o que. Sempre levei uma vida normal, simples e achava que tudo tinha uma explicação lógica. Pelo menos até começar a trabalhar como segurança noturno em um necrotério aqui no interior. Antes de continuar, deixa eu avisar. Se você é do tipo que se impressiona fácil, talvez seja melhor parar por aqui. Porque o que eu vi e vivi não tem explicação nenhuma. Tudo começou quando eu perdi meu emprego de vigilante em uma transportadora. E a crise bateu forte em mim e na minha família. Eu estava com todas as contas atrasadas e foi um conhecido que me indicou na vaga do necrotério municipal. Ele já tinha trabalhado lá e disse que apesar do lugar ser meio esquisito, o salário era bom e o turno da noite era tranquilo e só tinha que cuidar da entrada e sair para fazer ronda de hora em hora. Foi o que ele me disse. O prédio era antigo, com paredes grossas de concreto e um cheiro de desinfetante, até mesmo que boa, que parecia nunca sair do meu nariz. Era um lugar frio, mesmo nos dias mais quentes, eu sentia bastante frio. A estrutura contava com a recepção, o corredor principal, as salas de necrópsia, câmara frigorífica e uma ala administrativa que ficava fechado a noite toda. Comecei numa segunda-feira, tudo parecia normal, tirando o desconforto de estar em um necrotério, kkkk. Mas foi na minha terceira noite que aconteceu a primeira coisa estranha. Era por volta de 2 horas da manhã, eu estava terminando minha segunda ronda da noite, quando ouvi um barulho vindo da sala de necrópsia, precisamente a sala número 3. Era um som de metal, aquele som bem alto, como se fosse uma panela caindo no chão, ou algo do tipo. Peguei a lanterna que eu havia acabado de comprar, destranquei a porta da sala onde eu ficava e fui procurar onde veio o barulho. Percebi que o barulho vinha da sala de necrópsia número 3. Ao entrar, a luz estava acesa. E ali, bem no centro da sala, em uma das mesas daquelas de alumínio, havia um homem de jaleco branco, estava inclinado sobre um corpo. Estava de costas para mim e com aquelas luvas de cirurgia, realizando uma necrópsia. Dava para ouvir ele manuseando os instrumentos, o barulho dele colocando o objeto de corte em cima da mesa, era tudo muito real. Me confundi um pouco porque ele botou umas palavras um pouco pesadinha e eu tive que mudar, tá? Fiquei paralisado. A primeira coisa que pensei foi: deixar o médico trabalhando nesse horário e esquecer de me avisar, isso não pode acontecer. Então, com muita vergonha e realmente eu estava sentindo um pouco de medo, falei: doutor, doutor. Ele parou por um segundo, mas não me olhou e nem respondeu: o senhor está bem? Foi quando eu dei mais alguns passos para frente e tudo que eu estava vendo sumiu. Não tinha nada, nem um médico, nem um corpo que eu havia ali, nem instrumentos, nada mesmo. Até achei que estava alucinando devido ao medo de trabalhar neste local. A maca onde ele estava fazendo o que vocês sabem estava limpa, como sempre fica quando não está sendo usada. Verifiquei o registro e nenhuma necrópsia agendada para aquela noite. Fiquei me perguntando vários momentos se não tinha alucinado, mas aquele cheiro metálico de sangue ainda estava no ar, mas nem me preocupei, já que era um local onde mexíamos com isso. Na noite seguinte, já um pouco mais tenso, resolvi andar com o celular filmando, discretamente. Se eu tivesse ficado louco, queria pelo menos ter prova de estar louco.
E foi por volta das 3 da manhã, quando eu estava na parte dos fundos, perto da ala do administrativo, que eu vi algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Lá estava ele, o médico, mas desta vez estava andando pelo corredor, passos lentos, o jaleco branco manchado de sangue e as luvas ainda estavam na mão. Mas que estranho, né? Ele não parecia me ver, simplesmente passou por mim como se eu não existisse. Entrei em estado de choque, fiquei ali parado com o coração acelerado, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Quando criei coragem de seguir, ele já tinha desaparecido. Olhei o vídeo do celular e nada aparecia no vídeo, você acredita? O corredor estava completamente vazio, nem o som dos passos eu ouvia mais. Não tinha sombra dele, nada que podia indicar que havia alguém ali. Mas o tempo no vídeo estava lá, mostrava exatamente os minutos em que eu tinha visto o homem passar. No dia seguinte, falei com a enfermeira do turno da manhã, aquelas enfermeiras bem antigas que trabalham nesses locais. Inventei uma desculpa, estava meio sem jeito de perguntar e disse que estava curioso sobre a história do necrotério. Perguntei sobre trabalhadores antigos, coisas do tipo, e dei ensejos de que tinha acontecido algo. A enfermeira me olhou com uma expressão meia séria e deu uma risada. Você viu ele, né? Aí, nesse momento, meu sangue gelou e não passava nem sinal de Wi-Fi. KKKKK. Eu perguntei ele. E eu perguntei para ela quem eu vi. E ela respondeu: Você viu o médico, Dr. Maurício? Ele aparece às vezes, só para quem fica à noite. Então ela me contou, com uma calma assustadora, como se estivesse tudo bem, que o Dr. Maurício havia trabalhado ali nos anos 90. Era patologista-chefe, muito respeitado, mas era bastante solidário e calado. Passava mais tempo com os mortos do que com os vivos. Um dia, durante uma necrópsia, ele sofreu algum tipo de colapso, um problema cardíaco. Caiu ali mesmo com um bisturi na mão, ao lado de um corpo. E após alguns minutos foi encontrado morto em cima da mesa de autópsia. Ninguém mais quis trabalhar naquela sala. Depois disso, depois disso, Depois disso ela foi lacrada por bastante tempo, até que foi aberto. Aí então ela complementou assim: mas volta e meia ele aparece, sempre do mesmo jeito, sempre entre 2 e 3 da manhã. Na semana seguinte as aparições aumentaram. Toda noite no mesmo horário o médico passava pelo corredor e com o tempo ele começou a parar. Ele ficava parado na porta da sala de necrópsia olhando na minha direção, mas era bastante assustador, não tinha olhos, era como se fossem buracos escuros, fundos, secos e depois sumia. Eu já estava dormindo mal, com crise de ansiedade e só queria sair daquele local. Eu cheguei a pensar em pedir demissão várias vezes, mas não tinha para onde ir e as contas estavam se acumulando, e foi então que eu recebi um aviso. Naquela noite eu vi batidas na porta da recepção. Várias batidas, toques secos. Fui até lá e nada. Na minha última noite de trabalho, eu já não tinha mais coragem nem de fazer ronda. Fiquei trancado na recepção com todas as luzes acesas. Mas por volta de 2 horas e 45 da manhã, as luzes começaram a piscar. Uma a uma foram apagando sozinhas. O rádio desligou, o celular travou, então eu vi um som de serra vindo daquela sala de necrópsia número 3. Eu, com bastante medo e contra todo o meu instinto, fui até lá, porque era meu dever e as portas estavam abertas. Entrei em pânico, gritei, corri, tropecei e corri nos corredores escuros. Estava tudo apagado. Quando consegui sair pela porta de fundos, me acalmei um pouco e passei o resto da noite fazendo segurança, mas pelo lado de fora, é claro. No dia seguinte pedi demissão e nem quero mais saber de ser segurança do necrotério. E vocês podem estar perguntando: o que eu vi além do barulho da serra? Nada, mas tinha uma serra ligada. Isso já é o bastante para mim pedir demissão de de um trabalho. Então, esse foi meu relato. Meu nome está alterado e não posso falar o resto. Tá, nesse local, realmente, nessa cidade onde você não quer que cita, realmente rola muitos relatos. Parece que tem algum tipo de hospital abandonado aí, né? Que eu já vi algumas pessoas falando. Galera, a galera que trabalha no turno da noite, eu sempre entendo eles. Eu já trabalhei, acho que foi 2 anos, ou foi 3 no turno da noite. Eu saí um dia desse, de trabalhar na noite. É algo meio terrível, cara. É algo meio assim,
que a gente vê as coisas, escuta, e é algo assim totalmente doido. Mas dá umas histórias dessa. É uma história que dá bastante medo, bastante assustadora, mas ele colocava umas palavras, umas coisas assim no meio que me deu bastante vontade de rir. Mas é uma boa história de terror. Valeu, irmão, pelo teu relato, tamo junto. Esse aqui é um relato mais sério, eu li um pouco ele. É que eu não gosto muito de ler os relatos antes. Eu pego o relato, leio assim um pouco por alto e já venho contar pra vocês, pra ser algo mais natural, sem corte, pegar mais minha reação, tá? Esse aqui é um relato mais sério um pouco. Não, mais sério um pouco não, totalmente mais sério. Ela não usou palavras pra rir, etc. O título do relato é A Chamada Noturna. Era uma quinta-feira, final de junho. Ixi, um dia desses. Noite fria, úmida e eu estava em casa, já de pijama, quando meu telefone tocou. Era o plantão do ML, onde falaram pra mim: Carla, temos um caso urgente. Um corpo chegou agora, num acidente estranho na zona rural. Vai precisar de necrópsia ainda essa noite por ordem judicial. Entre parênteses, nome fictício, tá bom? Tá. Bufei, fiquei totalmente com raiva. A rotina do ML era muito pesada, mas nesses plantões noturnos, os casos costumavam ser mais estranhos. Peguei meu jaleco, entrei no carro e fui. Chegando lá, o corpo já estava na sala de necrópsia. Número 6, uma sala que por sinal pouco gostava de usar. Não era superstição, era histórico. Várias falhas elétricas, lâmpadas que queimavam sozinhas, câmeras que travavam, mas o caso pediu urgência, então fui direto para lá. O corpo era de um homem de aproximadamente 50 anos, sem documentos, havia sido encontrado na beira da estrada rural, perto de uma plantação abandonada. O corpo apresentava múltiplas lacerações, como se tivesse sido arrastado, mas havia algo em comum, a expressão facial. Apesar das lesões, ele estava com os olhos abertos, esbugalhados em um sorriso. Não era um sorriso comum, era algo torto, forçado e com aquele aspecto de deboche, sabe? Algo me incomodou de imediato, mas segui com o procedimento. Anotei os dados, fiz as fotos e preparei os instrumentos. Eu estava sozinho na sala como de costume, já era acostumado com o trabalho. Então eu comecei a fazer a necrópsia. Cortei o tórax, eu não vou falar o resto, vocês sabem. Retirei, tá, retirei aquilo e tudo ia normalmente. Até que cheguei ao... Foi aí que tudo começou. Para acessar o uso de uma serra elétrica portátil, ao começar a cortar a parte superior do tal, a luz piscou uma, duas, três vezes. Isso já tinha acontecido antes. Nada demais, continuei o procedimento. Quando retirei a calota do local lá e comecei a soltar ouvi algo. Era abaixo, era como um sussurro, onde falou assim: Carla? Soltei o bisturi, o som foi tão claro que pensei que alguém tivesse entrado na sala. Me virei rápido e não vi nada. A porta continuava fechada. Nenhum barulho além do zumbido do ar-condicionado. Respirei fundo e pensei que era o cansaço. Várias noites mal dormidas, estresses e retomei a necrópsia. Mas o som veio de novo, ainda mais claro e mais perto. Onde falava Carla, era a voz de um homem, baixa, meia rouca, vindo da maca. Me aproximei do rosto do corpo, estava do mesmo jeito, olhos arregalados, aquele maldito sorriso nos lábios secos. Cara, aquilo estava me tirando do sério. Fechei os olhos e pensei, isso é psicológico. Eu repetia, foco no trabalho, só mais uma necrópsia. Mas no fundo algo me dizia que não era imaginação. Com o protocolo, todos os procedimentos são filmados por uma câmera fixada no canto da sala. Na manhã seguinte eu pedi para revisar a filmagem, disse que iria verificar detalhes técnicos. Mentira! Eu queria ver se o que eu vi tinha sido captado. Fui até a sala de monitoramento. João, nome fictício, o técnico era meu amigo de confiança. Consegue puxar a gravação da sala 6 de ontem à noite? Pedi para ele. Ele estranhou, mas fez. Quando abrimos aqui o arquivo, havia um erro. Aí ele falou: Ué, travou? O João disse: Carla, essa câmera gravou só até a hora que você começou a cortar. Depois ela continua ligada, mas a imagem congela e o áudio some. Ficamos olhando para a tela, era como se alguém tivesse parado o tempo dentro da sala. Mas o sistema não mostrava erro, nada
não mostrava erro nem nada e nenhuma falha. Isso nunca aconteceu antes, disse ele para mim. Parece que foi desligado por dentro, mas não dá para fazer isso manualmente. Eu saí da sala dele totalmente tremendo e bastante nervosa. Na manhã seguinte eu voltei à sala, preparar o corpo para fazer o sepultamento. A maca estava vazia, revirei tudo, fui até a câmera fria, procurei pelos registros e perguntei para os auxiliares, e ninguém sabia de nada. Eu perguntava, cadê o corpo acidentado na zona rural? Disse uma das atendentes. Aí foi retirado às 3 da manhã. E eu perguntei assim, como assim retirado? Por quem? Não sei. Assinaram como delegado responsável, mas a assinatura está ilegível. Achei estranho, mas não tive o que fazer. Então eu exigi os papéis, a ordem de remoção tinha sido preenchida à mão. Não havia nome legível nem carimbo. O que me chamou a atenção foi o horário, às 3h03 da manhã. Foi exatamente o horário que eu ouvi a voz dele sussurrar o meu nome pela última vez. Tá, essa parte ficou um pouco confusa, mas deu para entender. Naquela noite eu dormi muito mal, tive um pesadelo que mais parecia ser uma visão. Estava de novo na sala de necrópsia, mas não era eu quem segurava o bisturi. Eu estava deitada na maca com o peito aberto e aquele homem ou morto estava sobre mim, cortando meu corpo, falando meu nome sem mexer os lábios. Carla, você me acordou. Carla, você me acordou. Acordei gritando, suando frio. Nos dias seguintes tentei investigar o corpo. Queria descobrir quem era aquele homem, mas o relatório foi fechado. Ninguém sabia esse nome, ninguém reclamou o cadáver, nada na imprensa. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas eu lembrava da pele fria, do cheiro e daquilo que vocês sabem. Até hoje me pergunto como um corpo desconhecido pode saber meu nome. Uma semana depois, meu amigo lá da sala das câmeras, o João, me chamou em particular e disse: lembra daquela gravação que travou? Eu tentei recuperar uns frames e consegui uma coisa. Ele mostrou um vídeo, era apenas uma imagem estática, mas em um dos quadros congelados, o reflexo da maca mostrava algo impossível. O homem estava sentado e não deitado, não morto. Sentado de frente para a câmera com um sorriso e olhar fixo. João ampliou a imagem na parede com o próprio sangue. Tá, nessa parte não dá para ir. Depois disso, dias depois, recebi um novo caso, acidente de moto. O corpo estava totalmente configurado. Quando tirei o lençol, era ele. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Gritei para meus auxiliares, eles olharam o corpo e disseram: doutora, ele não se parece em nada com a da semana passada. Esse é outro, bem mais jovem. Mas eu sabia, a boca, o olhar, o corte, eu mesmo que fiz. Estava lá. Isso tudo foi na minha visão, mas eu tinha certeza que era ele. Eu estava alucinando, eu estava, sei lá, com muito medo daquela situação. Depois daquele dia, pedi afastamento, passei por 3 psiquiatras. Todos disseram a mesma coisa: você está saudável, mas extremamente assustada. Ninguém acreditou, exceto meu amigo João. Ele também largou aquele emprego, disse que o sistema de câmeras começou a gravar vozes e uma delas dizia o nome dele. Hoje eu moro longe, tenho uma vida simples, anônima, mas toda vez que passo por uma estrada rural ou quando estou sozinho em silêncio, me dá aquele medo de escutar aquele sussurro mais uma vez, né, chamando meu nome. Eu tenho medo ainda de continuar me seguindo. E um conselho que eu dou: se você trabalha em necrotério ou lida com mortos, não trate silêncio como apenas silêncio. Às vezes, eles podem estar te escutando. E se estiver fazendo mal psicologicamente, procure ajuda o quanto antes. Cara, esse relato aqui é um relato muito pesado. Tem uma parte que eu pulei que é bem pesada mesmo. E o YouTube na hora, assim, na avaliação, ele ia dar ban nisso. E, velho, é sério, esses relatos de necrotério são relatos muito pesados mesmo. Eu, eu já vi, eu escutei, eu não lembro, acho que foi até no próprio canal da Diandra Carla, um relato de necrotério que eu passei vários dias pensando. E inclusive no meu trabalho, eu quando eu ficava lá de noite, eu ficava morrendo de medo, pensando esse relato vindo na minha cabeça, cara. E realmente eu acho esse relato de necrotério um negócio totalmente pesado. Sem mais enrolações, vamos lá para o próximo relato. O tema é O Menino do Corredor. Olá, meu nome é Jorge, tenho 44 anos e trabalho há quase
2 décadas como técnico de necrópsia. Se você não sabe exatamente o que é isso, eu vou explicar de forma simples. Eu preparo os corpos para os médicos legistas, lido com a morte todos os dias, desde o momento que ela chega fria numa maca até o instante em que o corpo vai para o enterro ou para algum tipo de estudo forense. Trabalho em um necrotério antigo de uma cidade no interior, daqueles construídos na década de 60, com paredes de azulejo branco, janelas pequenas e portas que rangem. Já vi muita coisa por aqui, desde corpos reconhecíveis até reações bizarras de parentes que vêm fazer reconhecimento, mas nada chega perto do que vivi no outono de 2019. Se você acredita em fantasmas, essa história vai te deixar em alerta. E por favor, comece a acreditar, porque não estou brincando. Era uma quarta-feira, dia 16 de algum mês que eu não consigo me recordar. Lembro porque era o aniversário da minha ex-mulher e eu tinha esquecido de ligar para os meus filhos. Estava num mau humor tremendo. Quando cheguei para o plantão noturno, que começava às 11 horas da noite e ia até as 7 da manhã do dia seguinte, naquela noite éramos só eu, o segurança do prédio, um rapaz novo chamado Rodrigo. Ele ficava na portaria e eu cuidava do restante. A sala de necrópsia estava vazia, assim como na câmara fria. Apenas 3 corpos guardavam a liberação para o enterro, todos em gavetas do lado esquerdo. Eu segui a rotina de sempre, conferi o registro, troquei o jaleco, fui até o fundo do prédio onde ficava a pequena cozinha, fiz um café forte, me sentei para esperar alguma ocorrência e fumei um cigarro. Sim, nessa época eu fumava cigarro. Foi por volta de 1h10 da manhã que escutei o primeiro choro. Era um choro de criança, baixo, entrecortado, como se alguém estivesse tentando abafar o som. Na hora achei que estava ficando doido. Criança dentro de necrotério? Impossível, né? O prédio era todo trancado, com cadeado duplo nos fundos e portas reforçadas. Mas o som veio de novo, dessa vez mais próximo. Levantei devagar, peguei a lanterna e fui até o corredor que ligava as câmeras frias. Onde ligava as câmeras frias, era na recepção. Estava escuro como sempre, o sistema de iluminação automática só acendia ao detectar movimento. O choro cessou assim que entrei. Rodrigo, chamei o segurança. Podia estar fazendo alguma brincadeira do tipo. Nenhuma resposta, só o barulho distante do ventilador de sua sala técnica. Voltei para a cozinha, mas não consegui mais relaxar. A partir daquela noite, o choro se tornou rotina. 3 dias depois, uma ocorrência chamou minha atenção. O corpo de uma criança chegou, uma menina de 6 anos. A mãe dizia que ela tinha caído da escada. Mas o corpo contava outra história: hematomas antigos, alguns ossos fraturados e sinais de negligência clara. A menina se chamava Isadora, nome fictício. Não gosto de fazer necrópsia em criança. Nenhum profissional gosta, mas é parte do trabalho e segui o protocolo. Fiz o exame, preparei o corpo e coloquei na gaveta 8 da câmara fria. Naquela mesma noite, os choros ficaram mais intensos. Agora não era só um choro. Eu escutava passos leves e descalços, como o de uma criança andando apressada pelos corredores. Às vezes correndo, às vezes parando e sussurrando. Sim, eu escutava sussurros. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que uma das vezes eu ouvi a palavra moço. A voz era baixa, fraca, quase imperceptível. Olhei para trás com a lanterna e vi por uma fração de segundo uma silhueta pequena correndo no final do corredor. Fiquei paralisado e pior, notei que a porta da câmara fria estava aberta. Respirei fundo, fui até a câmera, a temperatura era congelante como sempre. As gavetas estavam todas fechadas, exceto a gaveta 8. Estava entreaberta, sabe? Quando fica aquela brechinha. Me aproximei e empurrei devagar. O corpo da menina ainda estava ali, mas o lençol branco que cobria o rosto tinha sido puxado para o lado. O rosto dela estava olhando direto para mim. O que me assustou não foi o rosto em si, mas era o olhar. Parecia vivo, os olhos abertos, quase brilhando como se ela estivesse acordada e com medo. Fechei a gaveta com força e tranquei a câmera. Passei o resto da noite com as luzes todas acesas e sendo desgrudado da porta da sala de controle. Na manhã seguinte fui revisar o registro da câmera frio. Cada vez que a porta é aberta, o sistema registra uma foto automática por segurança. Fui até o computador e pedi imagens da noite anterior. Encontrei as que bati ao colocar o corpo da menina. Depois disso, uma imagem registrada das 2h13 da manhã.
Era uma foto tirada de dentro da câmera, e nela estava a menina de pé, fora da gaveta e sem olhos. Sabe o que era o mais absurdo? A câmera da câmera fria é fixa. Ela aponta apenas para a porta, mas a imagem era frontal, como se alguém estivesse dentro, tirando de frente para ela. Imediatamente chamei o chefe de segurança e mostrei a foto. Ele ficou totalmente pálido. Jorge, isso aqui é montagem? Perguntou. Eu respondi, eu queria que fosse. Nas noites seguintes, o necrotério começou a mudar. O cheiro mudou, era doce como bala derretida, um aroma enjoativo que vinha de lugar nenhum. Podia ser coisa da minha cabeça, mas aquele cheiro lembrava criança e estava me dando medo. As luzes começaram a piscar, o sistema de ventilação falhava, objetos se moviam e sempre entre 1 e 3 da manhã. Eu choro, cara, esse maldito choro, agora com gemidos de dor, tava me assustando. Velho, eu não sabia mais o que fazer. Rodrigo, segurança, pediu demissão. Disse que uma noite viu a menina parada do lado de fora da recepção e ela assinou para ele, com uma mão quebrada. Com a câmera fria travada por problemas técnicos, precisei deixar o corpo de um indigente em observação na sala 3. Essa sala era raramente usada, mas era meu único recurso. Naquela noite fui verificar o corpo antes de sair. Quando entrei, senti um frio cortante, maior que o normal. Minha respiração saía em nuvens, as paredes estavam úmidas, então eu ouvi risadas de criança. A risada virou choro, depois virou gemido, e então debaixo da maca eu ouvi um sussurro, dizendo bem baixo: Oi, moço. E então de imediato saí correndo e joguei a chave fora. Nunca mais entrei naquela sala. Quase um mês depois, a mãe da menina, Isadora, nome fictício, foi presa. O caso foi na mídia, vizinhos denunciaram e ela havia mantido a filha trancada por semanas amarrada no porão, antes de simular a queda da escada. Foi quando tudo piorou. Na noite que a prisão foi anunciada, o necrotério ficou um completo breu por quase 2 horas. O gerador falhou e várias coisas aconteceram. Quando as luzes voltaram, havia marcas de mão pequenas na parede do corredor. Impressões sujas como se fossem feitas de barro. Barro misturado com alguma outra coisa. E mais, o saco onde estavam os pertences da menina, roupa, o brinquedinho dela, o sapato, foi encontrado aberto e espalhado na sala onde guardávamos os pertences. Eu não sei o que me fez voltar ao trabalho depois disso. Talvez o salário, talvez o medo de parecer louco, mas fui firme até o último dia. Na última noite que pisei naquele necrotério, o choro foi mais forte. Era um grito bem forte. A porta da câmara fria se abriu sozinha e de novo as luzes falharam. Então eu vi a menina no fim do corredor, de vestido branco, descalça e cabeça inclinada, com os olhos negros. Ela estendia a mão para mim, e naquele instante eu vi atrás dela sombras. Outras crianças, todas com os olhos vazios, todas chorando. E após isso escutei um sussurro. Ela está aqui. Hoje trabalho em um hospital comum. Evito turnos noturnos, carrego no bolso um terço e um ursinho pequeno que achei entre os pertences da menina. Às vezes acho que escuto os passos. Às vezes ainda ouço choro vindo de corredores vazios. Às vezes acordo com marcas de mãos no vidro da janela. Mas o que me assusta mesmo é que eu sei que ela não ficou presa naquele necrotério. Ela me seguiu. Cara, eu não sei se é bom, né? Mas esse negócio de me seguir eu já não. Não, cara. É triste, eu sei que é uma situação totalmente triste, porque além de um relato totalmente assustador, teve um crime no meio disso, né? Que foi cometido. Mas a autora do crime foi presa, e isso que importa. Velho, na moral, deixa a criança ir, um exemplo, sabe? Tem várias religiões que trabalham com isso. Não anda contigo, porque em algum momento pode não ser mais energia dela e tu tá achando que é energia dela e pode ser algo te fazendo mal. Eu não sei, é algo, uma opinião minha. Então, galera, acabou os relatos de necrotério, tá? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, dá o like. Não esqueça de compartilhar, entendeu? E se inscreve no canal para ajudar. Nós estamos chegando a quase 500 inscritos, tá? E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto.
E até o próximo vídeo. E não esquece de dar uma passadinha no nosso canal do TikTok também, que eu vou deixar na descrição aí de baixo o perfil, que eu vou contar lá relatos pequenos de necrotério também, que mandaram alguns relatos pequenos, eu vou contar lá, que é o ápice de vídeo curto, né? Então galera, valeu, tamo junto, não esquece de deixar o like, compartilhar e segue a gente, ativa o sininho de notificação e valeu.